É carteirada linguística que você quer? Você fica tranquila que hoje eu tô aqui para te mostrar carteiradas linguísticas da história. Duas. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoa aí do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, pode apoiar a produção de conteúdo desse canal lá no apoia-se/Jana Viscardi. Vem apoiar essa produção de conteúdo. Muito obrigada a você que já vem apoiando. E você pode também, claro, como sempre, deixar aqui seu comentário, seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu gosto muito de acompanhar a maneira como as pessoas estão olhando para questões de língua. Assim, no cotidiano, nas redes sociais, como elas estão pensando língua e as suas transformações, a maneira como se intervém sobre língua. E estudando sobre as relações entre língua, política e poder, que é um tema que muito me interessa e que inclusive é tema de um curso que está com as inscrições abertas lá no simpla.com.br/Jana Viscardi. A gente vai ter aulas nos dias 5 e 12 de dezembro, das 19h30 às 21h30, e o curso fica gravado para as pessoas acessarem depois. Eu justamente vou olhar ao longo da história para a maneira como essas três palavras, digamos assim, se relacionam. E nesse processo, eu encontrei uma coisa que, claro, eu encontrei porque outros pesquisadores estudaram, mas que eu tô chamando de carteiradas linguísticas. Acho interessante a gente pensar nessas pressões que a língua vai sofrendo ao longo do tempo por questões que têm a ver com política e poder. Pois então vamos para a primeira carteirada linguística, que vai acontecer lá no século XVIII. A gente vai dar um saltinho aqui, hein? Primeiro século XVIII. Mas é claro que eu poderia já falar do século XVI, dessa coisa que é o descobrimento, que eu tô colocando aqui em grandes aspas, que foi a invasão violenta do Brasil, né? A maneira como aconteceu essa invasão, os povos que foram violentados e mortos, o que fez com que suas culturas, os povos e suas línguas desaparecessem, simplesmente sumissem. Aí a gente já teria um primeiro momento de confronto com questões de língua de maneira extremamente violenta. Mas eu estou considerando aqui a carteirada esse lugar da força da pena. Não que não houvesse a força da pena também na completa violação dos direitos dos povos que aqui já viviam e que foram explorados, mortos, assassinados e violentados. Mas vamos dar um pulo no século XVIII, quando o Marquês de Pombal assina um diretório em que ele vai estabelecer que nessas terras a língua que deveria ser usada, por exemplo, nas escolas, seria a língua portuguesa. E você pode dizer assim para mim: Jana, mas no século XVIII as pessoas não usavam o português. Veja, você tem uma profusão de muitos povos vivendo nessas terras, em diferentes lugares nessas terras. Você tem os jesuítas aqui também operando para catequizar os povos indígenas durante mais de 2 séculos. Então a gente não pode ignorar que o tamanho do Brasil, a força da presença dos jesuítas, fora outros grupos de diferentes, os povos que foram aqui escravizados, que foram colocados em situação de escravização, e holandeses combinados com espanhóis, gente de diferentes países que para cá vieram. Você tem um grande evento linguístico, de diversidade linguística. Marquês de Pombal, claro, abraçado lá com o rei de Portugal, baixa esse diretório dizendo que só se poderia usar a língua portuguesa. Em um período próximo, inclusive, vim aqui pegar meu iPad porque eu quero ler um trechinho para você. Em um período próximo, os jesuítas, inclusive, foram expulsos do Brasil. Só que essa carteirada linguística, que é o resumo de uma sequência de violências que vinham sendo perpetradas no Brasil há séculos. É um negócio muito marcante porque, veja, ele vai dizer uma coisa horrorosa aqui, deixa eu mostrar para você. Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as nações que conquistaram novos domínios. Eu acho isso já interessantíssimo, né? Conquistou uma caceta, mas bom, enfim, vamos seguir, né? Introduzir logo nos povos conquistados seu próprio idioma, por ser indisputável que esse é um dos meios mais eficazes, a sentadinha aí na cadeira, para desterrar dos povos rústicos a barbaridade dos seus antigos costumes. Então, observe que
a gente traz nesse documento esse elemento da barbárie. Não é esse o único documento, desde que o Brasil foi invadido, e tem um livro da Lilia Schwartz, que é o livro Brasil, que vai falar bastante disso, e é claro que esse não é o único livro que vai falar disso, mas que vai trazer justamente o quanto uma série de mentiras foram sendo construídas sobre os povos que aqui existiam desde o dia 1 da invasão a esse lugar. Então, histórias fantasiosas de monstros, olha, é realmente um horror, uma catástrofe de inúmeros preconceitos tenebrosos, né, e violências mesmo. Então, esse documento é quase que um resumo de uma época muito longa, inclusive, em que você vai, com uma canetada, tentar estipular que não se use uma língua, e a justificativa é dizer que, ao fazer com que as pessoas usem o idioma do colonizador, o que você vai ter é um povo menos bárbaro. Então a gente tem essa oposição e vários estudos linguísticos sobre a questão da invasão ao Brasil, vão falar sobre isso, sobre essa oposição entre o bárbaro e o civilizado. Então essa é uma dinâmica muito corrente da colonização, do período de colonização, da maneira como os povos que são barbaramente colonizados, e aqui eu estou usando bárbaro em outro lugar, observe, barbaramente colonizados, como é que suas culturas tentam se desfazer de suas culturas. Então aqui a gente tem uma primeira carteirada, não é a primeira do Brasil, mas a primeira carteirada que eu quero trazer para vocês, que é justamente o Marquês de Pombal, lá em 1757, trazendo nesse documento essa obrigatoriedade de uso da língua portuguesa nesse espaço. É claro que essa carteirada, ela fica circunscrita a um espaço muito pequeno, né? Você não tem zilhões de escolas espalhadas pelo Brasil naquele momento. Mas a gente não pode ignorar aqui esse efeito simbólico. Veja, as línguas gerais, que eram línguas que existiam no Brasil, e às quais ele também vai se referir aqui, nesse documento, são línguas que seguem existindo, inclusive existem até hoje. O Nheengatu é falado ainda em alguns lugares no Brasil, assim como é falado na Venezuela e na Colômbia. Nheengatu é uma dessas línguas gerais. Então é interessante a gente observar que uma canetada, uma carteirada como essa, não vai fazer com que uma língua deixe de existir, mas é mais um documento, é mais um lugar em que você perpetua uma lógica de violências, de estigmatização e de preconceitos contra diferentes povos que aqui viviam e que não eram em si os colonizadores. Então, quando a gente olha para um documento como esse, a gente se depara com essa dinâmica da violência que aparece em diferentes circunstâncias e também em questões que têm a ver com língua e cultura. Isso é muito importante. Essas pessoas são colocadas no lugar dos bárbaros e que, portanto, é preciso tirar delas tudo aquilo que elas são, as suas identidades, né? E isso é muito grave. Então, essa é uma primeira carteirada que eu queria convidar você a conhecer e sobre a qual eu converso bastante no meu curso, como eu falei, o Língua, Política e Poder. Mas eu fiquei pensando também numa outra carteirada, digamos assim, que vai acontecer lá no início do século XX, que é uma carteirada que busca se impor sobre a língua escrita e que tem a ver com o acordo ortográfico, que é uma novela entre Brasil e Portugal, mas não só, todos os países que falam o português passam por esse mesmo desafio, porque você tem, por exemplo, Portugal, desde o começo do século XX, tentando homogeneizar a sua ortografia. E aí você tem o Brasil, e agora eu tô falando só no caso de Brasil e Portugal, porque o Brasil é o país onde vivo, Portugal é o país que colonizou estas terras. Então você tem quase que uma disputa, né? Você tem Portugal fazendo uma tentativa de um lado, aí vem o Brasil e tenta fazer uma tentativa de outra, e isso segue assim por quase meio século. Até que tenta-se fazer uma conjunção entre aquilo que Portugal está fazendo e que o Brasil está fazendo. E é claro que isso não funciona muito bem por décadas. Cada um vai lá trazer a sua proposta. E isso é um elemento muito interessante porque a gente está falando de línguas que vão percorrer caminhos muito diferentes. Então, o que é que está se propondo em termos de escrita para línguas que estão justamente fazendo outras jornadas e que têm usos de língua muito distintos, histórias muito distintas, porque veja, os países que foram colonizados não são todos uma maçaroca só. Acho isso super importante de deixar aqui registrado. Quando eu trouxe o exemplo do livro Moçambique com Zé de Zarolho, eu deixo aqui para você acompanhar, eu estava ali falando também do quanto Moçambique tem uma história bastante diferente do Brasil, não só ao processo de colonização, ao processo de independência que acontece num momento diferente do Brasil, mas também dos usos de língua. O português e todas as outras línguas, que no caso são mais de 20 línguas faladas
em Moçambique por uma parcela bastante significativa da população. São várias comunidades de falantes dessas línguas. No Brasil, a gente, obviamente, nós não somos um país monolíngue, então, obviamente, nós temos muitas línguas faladas no Brasil, centenas, inclusive. Mas o que eu diria que é uma das características de diferença, digamos assim, com relação aos usos dessas línguas, é que o português é uma língua falada pela maioria da população como língua primeira, o que não é, por exemplo, a realidade de Moçambique. Então é interessante a gente observar que países colonizados, gente, têm trajetórias bastante diferentes. Então os usos de língua se darão de maneiras diferentes. E aí, quando você tem uma tentativa já mais recente de estabelecer o acordo ortográfico entre todos os países falantes de língua portuguesa, o que a gente vê é um desafio de não só a proposta e como unificar essa proposta de escrita, mas depois de implementação disso, o que eu acho maravilhoso. Porque é uma tentativa de carteirada, digamos assim, uma carteirada coletiva sobre os falantes, os escreventes das diferentes línguas, mas que vai se colocar durante muito tempo, porque não se define de uma vez, de novo, em uma canetada. Você não carteira ali, ou a partir de hoje já não escreve mais assim. No Brasil, por exemplo, o acordo ortográfico peregrinou para demorar para se estabelecer fixamente. Você deve se lembrar de quando foi oficial, a partir de agora não se usa mais a trema, demorou anos para que se consolidasse e que para se tornasse obrigatório. E isso implica, gente, e por que isso é importante? Porque implica em mudanças de editoras, de escolas, de livros didáticos, documentos oficiais, tudo muda. Então, é mesmo um processo que leva muito tempo. E veja, fica um vai e vem. É interessante observar, por exemplo, o caso de Angola, em que, se não me falha a memória, até hoje não se tornou oficial essa troca. Então, por exemplo, no caso do Brasil, o acordo ortográfico, depois dessas idas e vindas, né? E esse acordo ortográfico que foi estabelecido entre os países falantes de língua portuguesa, em 2008 teve a assinatura da obrigatoriedade do acordo no Brasil. Cada país vai ter a sua data diferente. A previsão naquele momento era de que a obrigatoriedade se estabeleceria até 2012. Mas ao fim e ao cabo, a obrigatoriedade passa a valer a partir de 2016. Então, é muito maravilhoso, é super recente, né, essa obrigatoriedade. O Brasil foi o terceiro país a tornar obrigatório esse tratado, esse acordo, né? Os primeiros foram Portugal e Cabo Verde. Mas, de novo, a gente não pode esquecer o que implica essa carteirada, né? Tem essas mudanças todas para acontecer e cada país vai fazer as suas discussões para definir quando vai adotar. Né? E até hoje não é unificado, não está todo mundo adotando, não foi adotado por todos os países. E tem um elemento interessante dessa carteirada, que é uma conversa que o Carlos Faraco vai trazer num livro dele sobre sociopolítica da língua portuguesa, e que é bem interessante esse livro, em que ele vai falar que quando se começa, no entendimento dele, quando se começa a desenhar esse acordo entre todos os países falantes de português, é interessante observar que seria um movimento político mesmo, de união dessas nações, em torno de uma questão que não seria só tira ou não tira a trema, entende? Mas que o que poderia ser muito interessante, justamente por ter esse lugar mais político, se simplifica, entre aspas, não é que se simplifica, mas acaba tomando rumo de ser uma coisa muito focada só na questão de língua. Não significa que não haja discussões políticas entre esses países, mas o Faraco vai trazer que eu vou trazer aqui, trocando em miúdos, não foi o Faraco que disse isso, desculpa, Faraco. Mas algo como, podia ser melhor do que foi, né? Ficou tudo muito concentrado nesse lugar, porque veja, a gente não pode esquecer, justamente, nas relações entre língua, política e poder. Então é interessante a gente pensar nessa união de países, que tipo de projetos podem conduzir, projetos culturais, projetos políticos mesmo. Então, e como isso se configura ao fim e ao cabo, e como se concentra ao fim e ao cabo um projeto como esse. E aí, veja, em 2018, a Academia Angolana de Letras pede para o governo que não ratifique o acordo, que é de 1990. Então veja, gente, como que é esse caminho todo que a gente percorre até se decidir se vai ratificar ou não, assinar ou não. Porque aí tá lá estabelecido essa conversa entre os países, mas cada um a seu tempo vai decidir, como eu falei. E aí 2020... tinha lá notícias de que possivelmente a Angola poderia ratificar o acordo, mas até onde eu vi, parece que ainda não. Então veja que interessante a gente pensar no quanto mesmo nessa tentativa de carteirada,
você tem mobilizações que são muito grandes dos diferentes países, os seus interesses, os usos que fazem de língua, o desejo que tem ou não de fazer essa unificação, dessa homogeneização. São muitos os elementos envolvidos. E eu quis trazer esses dois exemplos que são díspares, que se acontecem em diferentes momentos da história, mas para mostrar o quanto a gente tem intervenções nas línguas em diferentes países, e aqui a gente está falando de países colonizados, e como essas intervenções tentam se impor e os desafios delas. Se você viveu o tempo da obrigatoriedade do acordo ortográfico no Brasil, você pode trazer, por exemplo, as suas lembranças aqui nos comentários de como foi pra você. Eu lembro que era uma grande questão, aí tinha lá os novos manuais que vinham explicando o que era, aquela preocupação dos professores de português, o que eu preciso explicar de diferente ou não, ainda que fosse uma mudança específica na ortografia, como isso vai se dar no ensino, de novo, nas editoras, na impressão dos livros, na edição dos livros, gente. É muita coisa que muda quando você faz uma mudança dessa, e é muito interessante observar, então, esses esforços por essas carteiradas e os elementos que podem compor essas carteiradas, né? Quais os interesses que podem ser mobilizados para a elaboração dessas carteiradas. E eu trouxe esses dois exemplos bem básicos, porque, ainda que díspares, para mim são super interessantes para pensar a língua ao longo da história. Línguas, inclusive no plural, porque o português não é um só. Porque a realidade dos países colonizados é muito diferente. Isso também é muito importante da gente ponderar. E diferente não significa ser pior ou melhor. Veja, todos fomos atropelados pela violência da colonização, cada um a seu tempo, né, com a chegada dos povos, com a chegada dos portugueses. Mas a maneira como o desenrolar das línguas se dá nesses diferentes países, nesses diferentes territórios, que depois se consolidam como países, isso é muito interessante de observar, e foi com o objetivo de te dar essa vontade de seguir estudando isso que eu trouxe aqui essas duas carteiradas linguísticas para você conhecer. Então agora chega, porque eu tô suando em bicas, tá muito calor aqui onde eu tô agora. Muito quente, tem um negócio de uma luz, não tem ar-condicionado, não liguei. Então um beijo pra você, vem pro curso simpla.com.br/Jana Viscardi, ainda dá tempo de se inscrever e aprender, e trocar e bater papo antes do Natal chegar. Beijo, tchau, tchau.